dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Que bênção poder dividir da palavra de Deus com você nesta manhã. Expectativa de que Deus nos abençoe pela sua palavra bendita. A leitura bíblica de hoje está em 1 Coríntios 14, de 18 a 40. Mas eu quero destacar o que está no verso 20. Paulo diz assim: irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Então, agora o apóstolo Paulo continua falando sobre os dons espirituais, e aí o apóstolo Paulo fala sobre uma questão. A diferença ou a distinção de práticas infantis e práticas de maturidade espiritual. Então, o apóstolo Paulo vai distinguir e vai dizer para os coríntios, e certamente o fato do apóstolo Paulo falar desta forma é que na avaliação do apóstolo Paulo estava havendo uma certa infantilidade, falta de maturidade espiritual por parte da igreja de Corinto com relação aos dons espirituais. E é interessante que o apóstolo Paulo vai mencionar dons espirituais na carta aos Romanos, no capítulo 12, sem chamar os romanos de infantis e sem fazer as correções que ele faz aos coríntios. A mesma coisa acontece quando Paulo vai falar sobre os dons espirituais na carta aos Efésios, lá no capítulo 4. E o apóstolo Paulo menciona os dons, faz uma lista de dons, mas em nenhum momento ele vai falar sobre atividades inadequadas que estivessem acontecendo na igreja de Éfeso. Apenas aqui em Corinto é que o apóstolo Paulo vai falar a respeito desse assunto e você vê que ele gasta 3 capítulos, vai do capítulo 12 ao capítulo 14, tratando especificamente a respeito dessa questão. E aí nesse verso número 20, então a instrução de Paulo é: não podemos permitir que haja imaturidade. A gente precisa entender as coisas com clareza. E aí Paulo diz assim: não sejam infantis no entendimento. Isto é, quando a criança ainda não tem maturidade suficiente, ela reproduz as coisas sem avaliar se está certo ou se está errado. Ela simplesmente reproduz aquilo que ouve, né? Há um momento na vida infantil que ela é como um papagaio, ela fala aquilo que ouve, e sem avaliar certo ou errado, sem entendimento para distinguir a verdade do erro. E Paulo diz assim: olha, não sejam infantis no entendimento. Sejam inocentes como bebês em relação ao mal. Isto é, o mal precisa nos afetar e o mal, ele precisa ser descartado da nossa vida. E aí Paulo diz: olha, se vocês querem ser infantis como bebês, façam isso com o mal, mas sejam maduros no entendimento. Maturidade não envolve apenas tempo. Maturidade envolve crescimento, experiências, estudo, compreensão. Ninguém se torna maduro de uma hora para outra, mas a maturidade é fruto das avaliações, a maturidade é fruto das experiências que vamos tendo no desenvolvimento da nossa vida espiritual. A maturidade é fruto do comprometimento e do entendimento da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser maduros no entendimento. Ser maduro no entendimento é ter a capacidade de distinguir, discernir com clareza a verdade do erro, para que a gente não se deixe enganar e a gente não se deixe levar apenas por aquilo que os outros estão fazendo. A gente precisa saber dizer sim
e saber dizer não à luz das verdades da palavra de Deus. Que Deus nos dê esse entendimento e que nós busquemos essa maturidade. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, ajuda-nos, ó Deus, a crescer a cada dia, a amadurecer a nossa fé, a amadurecer o nosso entendimento das verdades da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos levados como crianças, infantis, como aqueles que ainda não atingiram um nível de discernimento. Senhor Deus, queremos te agradecer porque é pelo poder do Teu Espírito que nós temos a condição de avaliar aquilo que é verdadeiro e daquilo que não é verdadeiro. Por isso, ó Deus, ajuda-nos nesse processo, porque todos nós estamos nele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?